Boa tarde, bom dia, boa noite, porque todo mundo vai ver isso em outro horário, né? Então, e hoje também, né, que é um dia lindo de sábado. Aqui, pessoal, Clô Barcelos, na Sala Libretos, recebendo uma autora da Libretos, uma artista, ilustradora e que também escreve poesia. E os livros dela são lindos, lindos. São para criança e também são para nós adultos que amamos livros bem escritos e coloridos com desenhos tão delicados. Estamos falando do livro O Armário da Vovó e da Ivone. E aí, Ivone, tudo bem? Olá, Clô. Boa tarde a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui, né? E coisa boa, assim, poder contar um pouquinho desse livro e também da minha caminhada. Foi um livro que eu comecei em 2018, esse projeto, e teve, assim, muitas caminhadas até lá, até chegar justamente nessa época tão difícil, mas chegou. Esse livro teve também a participação de uma grande amiga minha no projeto gráfico, a artista Nilza Desorde, e é um livro que eu fiz muito pensando na minha neta, né? Já que eu tinha feito um primeiro que tinha sido para as minhas sobrinhas netas, antes dela nascer, e agora que ela já está com quase 5 anos, então eu vinha trabalhando nesse livro em homenagem a ela. E é isso aí, vamos lá, Cló. Então, aqui na Sala Libretos, a gente está sempre querendo saber mais, né? Tem que saber sempre mais. Então, a gente tem que saber hoje que a Ivone, olha só, é poeta, né? É arte educadora, artista, ilustradora, sempre desenhou desde criança, sempre gostou de poesia, né? Como é que é isso, Ivone? Conta para nós aí, como você começou desde pequena e acabou fazendo esse armário da vovó aí que está aí atrás. Pois é, então. Eu acho que quando eu era pequena eu era muito quieta, muito quietinha. Eu era a filha do meio de 5 irmãos e sempre fui muito introvertida. E o desenho e eu acho que a escrita também, depois de uma certa fase, foram muito importantes para mim, porque era uma forma de eu me comunicar. Eu lembro que eu gostava de escrever e a maneira de eu escrever era sempre uma forma assim muito fantasiosa, muito poética, né? Que fazia minha mãe volta e meia dizer, nossa, mas aí mostrava para todo mundo. Então aquilo para mim foi assim me dizendo, bom, é um caminho também. Sempre gostei muito de escrever, né? E a verdade é que os 2 livros que eu escrevi saíram depois da poesia. Primeiro veio a poesia, né? Primeiro veio o escrito, assim, e depois veio a ideia de fazer o livro. Isso é que é interessante, assim. Eu, como ilustradora, como artista, poderia ter partido dos desenhos e aí criar um livro, mas não. Me veio primeiro a poesia, porque ela vem muito naturalmente, ela surge assim do nada. Eu começo a pensar, vou fazer para Manuela um livro sobre esse armário, e aí começo a escrever e vem, né? E esse armário aqui, ele é muito especial, né? Porque ele é cheio de coisinhas que eu ganhei de amigas, que eu coleciono. Na verdade, eu acho que eu sou uma colecionadora, porque eu estou sempre catando coisas pelo chão, catando conchinhas, catando folhas, catando sementes. Então, assim, essas coisinhas assim sempre me encantaram. E nesse armário, então, eu tenho todas essas relíquias, né? Algumas presentes de amigos, algumas presentes de pessoas muito próximas, ou coisas herdadas, porque a minha sogra também tinha um antiquário, e muitas coisas eu aprendi a gostar
justamente desse convívio com eles, com os objetos bonitos, com objetos que tinham um desenho, uma forma diferente. Então, esse armário aqui foi o armário que eu comecei a observar, né, a Manuela brincando. E ela sempre vinha nos primeiros... Quando ela era muito pequena, ela nem se aproximava muito. Mas depois ela começava a me pedir que eu alcançasse alguns brinquedos. E eu fui dando, então, esses brinquedos que são de mais fácil manuseio, que não quebravam. E ela começou a brincar. E cada vez que ela vinha, e ela vem muito pouco aqui, ela vem umas 2, 3 vezes por ano, cada vez que ela vem, ela se detém em outras coisas e brinca de uma forma muito especial, né? Por exemplo, esse grilo aqui, né? Que vai aparecer num dos desenhos do armário da vovó, como este aqui. Então, esse dá um certo brilho, né? Mas esse grilo aqui foi presente do meu marido quando a gente foi à Bahia, né? E eu cuido porque ele é muito delicado, e mesmo assim, a Manuela, quando pega, ela também pega com muita delicadeza, com muito cuidado. E outra vez eu vi ela colocando o grilo nos sapatinhos holandeses. Então, o grilo começou a caminhar dentro desse sapatinho, que foi uma coisa assim que me encantou de ver, né? E tem vários objetos, tem esse Pinóquio, por exemplo, que ela também gosta de brincar, né? O Pinóquio que... E várias coisinhas, essa bonequinha, por exemplo, eu comprei num antiquário, né? Eu sempre fui encantada por bonecas quando criança, sempre gostei. E então veio assim desse ver a Manuela brincar é que surgiu essa ideia do livro, né? E eu também, quando criança, quando eu ia na casa da minha avó, eu lembro que tinha alguns objetos assim que nos encantavam, nós, quando íamos lá no domingo. Tinha uma caixinha que eu tinha uma tampinha especial que só se encaixava de um jeito. Então, no fim, esse mundo, né? Esse mundo do brincar sempre foi uma coisa assim que me encanta. E é isso aí, Clô. O que mais? Então, estou aqui te acompanhando, olhando aqui o grilo, né? E tem aqui tem umas fotografias também, o livro, sim, né? Tem umas fotografias de memória que estão junto com os grilos. E isso aí que tu está mostrando é o teu trabalho, né? Como é que tu faz, Ivone? Como é que é o teu processo? Desses objetos tu fotografa, copia, desenha com lápis de cor? Mostra aí pra gente como é que tu trabalha, Ivone. Conta para nós. Pois é, eu na verdade, eu uso técnicas que eu sempre usei, né? Como eu era professora também, o que eu trabalhava com os alunos é mais ou menos o que eu trabalho com as minhas coisas. Aqui eu vou mostrar o meu espaço de trabalho aqui para vocês verem, a minha mesa, né? Os materiais ficam todos aqui. E está sempre tudo pronto. Então, para esse livro, eu usei muito lápis de cor, usei um pouco de tinta também, lápis 6B, aquarela, então, assim, é uma mistura, na verdade, né, que eu vou... Mas o que eu gosto mesmo é do gesto, é de poder usar o lápis, criar cores com lápis. Por isso que eu nunca consegui, assim, me encantar muito com a arte digital. Porque o prazer está justamente nesse meu espaço aqui, de ficar aqui rabiscando, desenhando, né? E eu fiz esses objetos desenhados, eu fiz sempre de observação, colocando eles sobre a mesa
e olhando, examinando, eu fiz eles de vários jeitos, eu fiz com recorte colagem, eu fiz com aquarela, até eu chegar, assim, no caminho que eu realmente decidi fazer, né, que seriam esses desenhos. Aqui, por exemplo, tem um pouco de pintura também no fundo, né, é acrílico, e um pouco de aquarela nesses cubos, e o recorte de fotos, onde eu fiz também uma homenagem à minha avó e também à minha mãe, que é avó. E aqui apareço eu também quando criança, com a minha irmã, com meus irmãos. Então, o livro também traz um pouquinho da Ivone criança, né? Além de ser um livro para Manu e para todas as crianças que gostam de histórias, tem também essa coisa assim um pouco da minha infância também. E é isso. Acho que a poesia, né, que vem, ela me inspira a fazer desenhos, que eu acho que a poesia é um jeito de escrever que atinge bastante as crianças. Bom, bom. Olha só, a poesia, foi uma boa deixa essa da poesia, né? Eu vou ler aqui uma poesia, tá bom? Eu não sei se vocês vão... Não dá para ler aqui, ó. Vocês vão ler, ó. Aqui tá o texto, né? E aí eu vou ler aqui uma poesia da Ivone aqui no livrinho do armário da vovó. No armário da vovó tem princesa e bailarina, paninhos de algodão, bordadinhos coloridos, casinha de papelão. Nesse tempinho a criança fica olhando, olhando. Tem pombinha de cerâmica, esculturas de montão, muitos peixinhos e a chave do portão. Como é que é, Ivone, fazer a poesia assim para criança? Tu diria assim que quando tu era criança, mais tu leu poesia ou escreveu poesia? Olha, eu quando criança, na verdade, eu acho que a poesia, para mim, ela estava muito nas histórias que eu ouvia, né? E nas canções também, porque eu sempre fui muito musical, eu sempre gostei muito de cantar, a minha irmã às vezes tocava violão, a gente cantava, então, assim, a poesia veio muito dessas canções e das histórias, porque as histórias antigamente, nos disquinhos que a gente escutava, sempre tinha uma música, uma maneira de... Eu lembro que tinha, por exemplo, a história de João e Maria, que dizia: tudo são riso, tudo são flores, na cabana dos lenhadores. Então, assim, tinha rima e a gente gravava isso, e essas histórias até hoje eu posso contar com todas essas canções que vinham junto. E isso sempre me marcou. E também o fato de que o meu pai, a gente, na verdade, quando criança, a gente não lia muito, não tinha assim, eu não tinha assim o hábito em casa de ser incentivada para ler. Mas o meu pai gostava de escrever em poesia, e isso me marcou muito. Ele costumava escrever, quando queria fazer um cartão, alguma coisa, ele escrevia muito em verso, em rima, né? E da mesma forma, eu também comecei a fazer isso em todas as datas, em comemorações, em festas de família. Eu sempre procurava criar alguma coisa que ficasse na memória, né? Que eu acho que isso a poesia é isso, a rima faz isso, né? Ela fixa, ela é uma forma de brincar com as palavras, mas é uma forma de ficar gravada na memória. Então, é isso. Acho que tu não acha, Clô, que é isso mesmo, que a rima faz com que a gente fixe, assim, Eu acho que a poesia, nossa, a poesia é uma música, né? É como tu falou, que cantava e tal. Mas tu, além desse livro, O Armário da Vovó, tu tens outros livros, né? Tu tem um outro que tu escreveu, que é
o que tu escreveu como autora, né? É o Armário da Vovó, escreveu e ilustrou, e tem o Imagina e o Cão. Sim, esse aqui. Aí mostra aí, vamos ver, vamos falar sobre esse aí. Porque uma coisa é escrever, né, Ivone, e desenhar. Né? Como é que é isso? Esse Imagina e o Cão, né, que eu fiz para as minhas duas sobrinhas que estão aqui, ó, a Júlia e a Dora. Gracinha. Que para mim foi um encantamento acompanhar os primeiros dias e os primeiros anos dessas duas, né? Que eu costumava ajudar minha irmã me ligava e dizia, vem me ajudar, que são 3, porque já tinha um na família, já tinha um menino, o João, vem me ajudar aqui na pracinha, e aí eu corria lá, e uma ficava com uma, outra ficava com a outra, e eu começava a observar que elas gostavam de coisas diferentes, né? Então, pensando muito nelas, assim, eu resolvi escrever esse, que diz basicamente assim: tão diferentes por dentro, tão iguais por fora, enquanto uma quer ficar, a outra quer ir embora. Ima só gosta de gato, Gina só gosta de cão. O gato pulou no telhado e o cão ficou no portão. Se Ima toca guitarra, Gina toca violão. As duas fazem a música que alegra o coração. Ima devora um bolo, enquanto Gina prefere um pão. Do suco de tangerina, elas não gostam, não. Ima sonha com a China, Gina quer ir para o Japão. Enquanto Ima desenha um céu, Gina desenha um chão. Peraí. Ima imagina um gigante, Gina imagina um anão. Uma tem medo de bruxa, outra de bicho-papão. Se completam essas meninas, gêmeas como são. Ima se vê em Gina, Gina se vê em Ima, e as duas nos olhos do cão. Esse é o poema, então, né, que eu fiz para as minhas sobrinhas netas. Que bonito. E é um livro também com desenho muito simples, onde eu usei um pouco de lápis 6B, um pouco de tinta, e foi sendo criado assim, em aquarela também, essas pranchas aqui, né, das meninas, como se estivessem indo para uma piscina. E é isso, é um livrinho também, assim, muito simples, uma poesia muito simples, inclusive eu já fiz algumas oficinas com esse livro, e tem um resultado muito legal, porque as crianças, elas começam a brincar com as palavras terminadas em ão, ou com as palavras terminadas em ina, e dá, assim, muito pano para a imaginação. E a gente trabalha, então, com a poesia, com o desenho, e incentiva também as crianças a lerem mais, né? E eu gosto muito de poesia, eu leio, hoje, assim, eu não tenho, acho que um dia que eu não pegue, assim, um livro de poesia e leia alguma coisa, né? Tem livros, assim, que estão sempre comigo, sempre à minha volta, né? E na escola também, eu lembro que enquanto eu lecionava, eu sempre propunha alguma coisa ligando à poesia. Ou eu escrevia e propunha, a partir da minha escrita, que eles fizessem alguma coisa, ou era para... Eu me lembro uma vez que a gente fez uma atividade de pintura, onde eles pintavam só cadeiras, e eu fiz toda uma poesia, assim, falando dos vários tipos de cadeira. Outras vezes eu lembro que a gente posava para os alunos, né, para eles desenharem a figura humana, a gente ficava em pé, eu e a outra, minha colega, e enquanto eu ficava posando, eu pegava o livrinho aqui do Arnaldo Antunes, por exemplo, que tinha sido presente também de duas colegas queridas lá do João 23, e eu lia para eles, né, enquanto ficava posando, eu ficava lendo, e eles adoravam, eles diziam, mais outra, e aí eu ficava lendo de novo,
mais uma poesia e mais uma poesia. Então, isso aí eu acho assim que na poesia eu acho que ela tem uma forma de tocar a gente de um modo todo especial. Tá bem, tá bem. Olha só, depois eu vou te pedir no final, depois da nossa conversa, eu vou te pedir para tu ler um pouquinho do Armário da Vovó, porque tu é uma excelente poeta que gosta de declamação. Alguns poetas não gostam, né? Mas tu faz muito bem, me emocionei agora de ver o Armário da Vovó, né? Aliás, o Imagina o Cão, né? E gostei de ver a poesia, muito bacana. Mas assim, voltando para a ilustração, e aí depois tu faz um para nós no final, né? Do Armário da Vovó. Pode deixar. Para nós, uma estrofe ou duas. E aí, voltando para a ilustração, antes de publicar escrevendo e ilustrando, porque tu faz as duas coisas, tu fazia só a ilustração, já foi feito 3 livros, não foi? Eu vou só dizer o nome deles e tu vai falar aí depois, ó. Foi O Sumiço do Padre Carol, de Marion Cruz, Histórias de Boca, da Marisa Ferman Eiseri, e o Lorenzo, do Marion Cruz. Esses 3 livros são só ilustração. E como é que é? Como é a diferença? Qual é que é o trabalho? Pois é. Aí, assim, eu acho que para ilustrar, né, eu tenho que entrar muito dentro da intenção do autor. Então, a gente conversa muito primeiro. Nesse primeiro livro, o Marion disse, eu quero um desenho, Ivone, assim, muito simples, que atinja crianças pequenas, que seja uma coisa assim de fácil entendimento. Então, eu comecei a trabalhar nas imagens. Eu não sou uma ilustradora que fica assim, que faz storyboard, que fica desenhando ali horas. Eu tenho uma vontade tão grande sempre de me jogar no trabalho que eu começo eu já escolho, já pego o papel e já vou ali, né, e me atiro. E se dá certo, bom, então eu vou adiante. Se não dá certo, eu refaço. Não interessa que eu gastei tempo, não interessa. O prazer é justamente de se jogar ali. O da Marisa, como eram histórias que ela conta para as netas, já é um livro mais infanto-juvenil, as histórias têm temas assim específicos, ou sobre a solidão, ou sobre a ecologia, o cuidado com a natureza. Então, foram desenhos também mais elaborados, eu gosto de usar recorte e colagem também. Então, mas sempre, assim, a característica principal desses livros todos que eu ilustrei é a coisa do desenho mesmo, assim, né? De estar muito presente, assim, a aquarela, o lápis de cor, o fazer, o descobrir, o inventar cores. Então, são livros, o Lourenço também é um livro do Marion, né, que ele mesmo me disse, Ivone, eu quero ele todo em aquarela, eu quero bem suave, eu quero... Então, assim, tem que ter essa conversa, né, mas as ilustrações também não precisam exatamente contar o que o livro está falando, elas podem apenas sugerir ou complementar, né. Então, eu acho que eu estou sempre, assim, lendo bastante sobre isso e olhando, eu tenho muitos livros, adoro comprar livros infantis, e tentando, assim, porque a tendência é a gente ficar muito presa, né, no texto, mas o que eu pretendo é cada vez mais, assim, soltar um pouco essa ilustração do texto. Teve uma metáfora que eu ouvi esses dias de um ilustrador, que ele diz que os livros, né, os livros infantis são como um colar, onde o fio é a escrita e as contas são as ilustrações. Se tu tira esse fio, né, se tu tira o fio do colar,
essas contas ficam ali soltas sem sentido. É preciso ter as duas coisas. Se tu deixa só o fio, também fica apenas. Então tem que ter essa conversa, né? Uma coisa complementando a outra. E eu vou aí brincando também, porque para mim eu sempre digo que o desenho é uma companhia, mas também é uma coisa assim de muito prazer para mim. E esses foram, então, 3 livros que eu ilustrei, embora eu já tenha ilustrado há muitos anos atrás. Eu ilustrei para a Folha da Tarde, onde eu lia muita poesia, muito conto de vários escritores, diversos escritores, porque a minha sogra era escritora, e ela dirigia esse jornal na época e me convidou para ilustrar. Então, eu sempre tinha acesso a esses autores e sempre ilustrei também a partir das escritas, né? Então, eu estou revisitando uma coisa que eu já fiz há mais tempo, mas agora para criança, que é um público que eu adoro estar em contato com as crianças, brincar com as crianças, é uma coisa que eu sempre também, todos os meus filhos, era eu que ficava com eles, eu que cuidava. Então, eu acho que eu espero que eu ainda consiga fazer muitos outros. É isso aí, Cló. Só, eu ia te perguntar exatamente, quer dizer, agora tu tem esse livro para trabalhar, nós vamos ter que falar em feiras digitais, porque ninguém pode, as pessoas não tem como, né, ver o livro, enfim, está nas livrarias, mas enfim. Então, qual é o teu, assim, para agora? Porque tu também faz o teu trabalho de arte, né? Como é que faz? Tu prefere continuar fazendo uma coisa ou outra, ou tanto faz? Quais são os teus planos, assim, para essa grande pandemia? Aproveita e fala um pouco como é que está essa situação. Eu acho que os planos, na verdade, eles não mudam muito, porque eu tenho ficado desde que eu larguei a escola, né? Já vai fazer 5 anos. Eu tenho me dedicado muito ao ateliê, né? Então, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Mas agora eu realmente estou pensando assim, eu tenho escutado muita coisa na pandemia aí também, muitas lives, muitos escritores, muitos podcasts, tenho lido bastante, e eu tenho pensado bastante em seguir com a escrita, né, para criança, que é um público que para mim é encantador, assim, e acho difícil também escrever para criança, né? Mas é uma coisa que eu quero perseguir um pouquinho nisso aí, aproveitar esse tempo assim que a gente está. Mas eu toco sempre alguma coisa junto, né? Porque eu gosto muito de desenhar, eu desenho quase que diariamente, assim. À noite, principalmente, eu tenho um projeto que se chama Cadernos Noturnos, onde eu sento com uma prancheta e desenho, faço dobraduras, e esses desenhos viram livrinhos. Então, esse projeto eu tenho, e é, assim, muito, muito, assim, prazeroso para mim, e eu tenho feito, assim, mas à parte. Agora, a escrita e os livros infantis, eu espero que dê para poder visitar as escolas daqui a um tempo, poder ler para as crianças, poder contar. Esses dias eu fui, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha ido numa escola, e as crianças me pediram assim, conta outra história, e eu não sabia mais o que eu acabei contando histórias que eu ouvia quando criança, né? E elas adoravam, assim. E eu digo, puxa vida, como é legal, porque eu gosto de estar perto das crianças, e eu acho que essa é uma oportunidade, né, de poder me aproximar e voltar a ter contato com crianças, que é o que eu mais gosto mesmo. Eu não perguntei quanto tempo tu trabalhaste com crianças e com qual foi a idade, mais ou menos.
Olha, eu trabalhei 25 anos no João 23 como professora de arte e tive gratas surpresas também de alunos, ex-alunos meus que hoje estão escrevendo também livros infantis, fazendo teatro. Que bom. Então, me emocionei muito, assim, porque eu acho que eu sempre trabalhei na faixa etária, eles não eram tão pequenos, da quinta série até o ensino médio. No ensino médio eu dava História da Arte, que também é uma coisa que eu gosto bastante. E eu estava sempre inventando, né, coisas na escola e sempre assim buscando esse lado lúdico, né? Eu acho que a arte ela tem que para tu conseguir atingir essas crianças, esses adolescentes, tu tem que estar sempre buscando um lado bem lúdico, o lado da imaginação, né? Eu trabalhava muito com propostas assim surrealistas, né? Então foram anos muito bons. Eu sinto saudade assim da sala de aula, eu sinto saudade. Mas eu parei também porque com a Manuela morando longe, eu sabia que eu ia ter que ir mais seguido a São Paulo, visitar, ajudar minha filha, e aí eu decidi, então, deixar os alunos para poder ser um pouquinho vovó. Muito bacana. E isso aí, estão surgindo coisas novas. Que bom, que bom. A gente fica super feliz. Antes da gente dar o serviço, dá para tu nos dar, põe um pouquinho de poesia na nossa tarde de sol, por favor. Então tá, vamos lá. O armário da vovó. No armário da vovó tem princesa bailarina, paninhos de algodão, bordadinhos coloridos, casinha de papelão. Tem pombinha de cerâmica, escultura de montão, muitos peixes e peixinhos e a chave do portão. Tem fotos de toda a família, sobrinhos, filhos, netinha, um grilo feito de palha e um Pinóquio brincalhão. No armário da vovó, os fantoches de pano ganham vida com a mão. Tem 1000 lápis e conchinhas e uma caixa coração. Tem casinha, escada, capela e um lindo cavalo chinês. Também um jarro quebrado pintado de xadrez. Do armário da vovó, ninguém pode tirar pó. Se quebrar, não tem perdão. Nada pode amassar, tudo é de estimação. Mas quando a netinha chega, vovó põe tudo no chão. Ai, que lindo. Esse desenho é algo, assim, especial, né? De quadrar. Bom, muito bom, Ivone. Foi muito bacana a nossa conversa. Eu vou agora querer te passar a palavra antes de dar o serviço, né? Não, vou te dar o serviço primeiro e aí tu pode continuar, Ivone, depois que eu falar serviço, tu vai continuar, fica à vontade, tá? E aí, vamos ver. Pessoal, para encontrar esse livro, vamos ver se a gente consegue fazer essa divulgação aqui. Por mensagem com a Ivone, né? Nos endereços ali do Facebook, Ivone Riso Bins, no Instagram, Ivone Bins Ilustradora e Ivone Bins, certo? E falar com a Ivone, pedir oficina e tudo mais, né? Que ela tá com essa experiência fantástica, as escolas. Agora a gente vai ter que aperfeiçoar aí como é que a gente vai fazer oficina de dobradura pelo vídeo. Quero ver, essa vai ser boa. Mas dá para fazer, é fácil. Dá para fazer. E aí tem também no site da Libretos, né? Da Libretos Editora, www.libretos.com.br, e nas livrarias parceiras, em qualquer livraria você procura, encomenda os livros da Ivone, e se não tiver, pede para encomendar que nós entregamos rapidinho para todas os nossos parceiros, livraria e consumidor.
Bom, agora eu vou devolver a palavra à Ivone, se ela quiser falar um pouquinho com os fãs, né? Que deve estar gente aí, todo mundo. E aí eu convido, e aí eu volto para dar um servicinho da sala Libretos da semana daqui a 15 dias, tá bom? Então, Ivone, dá um beijinho Tá para bom. você, muito Bom, obrigada. eu que agradeço essa oportunidade, né, e falar um pouquinho sobre poesia, sobre arte, que são, digamos, meus amores, e agradecer, né, a todo mundo que escutou aí, que qualquer coisa podem entrar em contato comigo, me ligar, a gente conversa no WhatsApp, conversa no Zoom, onde vocês quiserem. E estamos aí, espero que vocês realmente gostem, né, desse livro, que eu fiz com muito amor mesmo, e a Manuela está chegando aí, eu estou louca para dar para ela. É isso aí, um beijo para todos vocês, muito obrigada. Muito bom, pessoal. Aplausos, aplausos, todo mundo com as palminhas lá para aplaudir a Ivone. Bom, então, daqui a 15 dias, gente, a nossa sala Libretos toda segunda-feira, às 18 horas. E esta semana foi sábado, então na nossa segunda agora a gente não vai ter. Daqui a 15 dias, então, a gente vai fazer novo programa, vamos trazer mais gente para cá, nós estamos com 2 lançamentos aí, mas tem gente que quer vir, já está fila já de autor querendo conversar com vocês. Então, nos prestigie, daqui a uma semana, ele está no Facebook disponível, daqui a uma semaninha vai para o canal Libreto 100, certo? Agradecemos todos vocês e continuem conosco nas redes sociais. E lá vem a Feira do Livro, hein? Um abraço para todos, muito obrigada.